Olá, bem-vindos ao Ateliê Roberta Paciência. E hoje, para a gente encerrar o mês de setembro e as nossas aulas com peças infantis, a gente vai trabalhar essa mochilinha aqui infantil. Uma mochilinha bem basiquinha, bem tranquila de fazer. Se aumentar as medidas, dá para fazer adulto, dá para fazer com tecido liso e pôr aplicação, dá para fazer com bloquinhos de patchwork, aí dá para mandar a imaginação lá longe. Ou escolher um tecido bem bacana, bem bonito e fazer ele com uma estampa, caprichar na estampa. As alças são reguláveis, então dá para a criança usar, desde os menorzinhos usarem até os maiorzinhos. Vamos lá para os nossos materiais? Nós vamos usar para essa peça alça de algodão, 4 pedaços de 30 centímetros, que eu vou fazer esse acabamento aqui na ponta. Para fazer esse acabamento, a minha alça é de 2,5 centímetros, então eu usei 7 centímetros o tecido. Aí teria que medir, o tecido tem que ser suficiente para fazer a volta aqui. Para mim, foi 7 centímetros para fazer a volta, por 5 centímetros para a gente fazer esse acabamento estilo viés aqui na alça. Então, 4 alças de 30 centímetros, 4 acabamentos. No meu caso, 7 por 5 centímetros. Uma alcinha para fazer a alcinha de mão de 25 centímetros. Um zíper de 26 centímetros. Um lado eu já fiz o acabamento, do outro lado a gente vai fazer. Aí são 2 tecidos, do tecido principal e do forro de 4 centímetros. O corpo, 30 por 30. A única coisa que eu fiz, coloquei no nylon dublado, pode ser manta R1 ou R2. Se quiser um pouquinho mais estruturada, junto com o nylon, pode colocar um TNT ou 80 ou 150. Se for a manta R1, não precisa, mas o nylon já dá uma estrutura boa. 30 por 30, a única coisa que eu fiz foi passar umas costuras onduladas, como a gente já fez em outros vídeos. Elas ficam assim, ó, são bem irregulares mesmo, fazendo com o próprio calcador de costura. Vou fazer isso 2 vezes, uma vez para frente da mochila e uma vez para a parte de trás da mochila. E o forro, 2 tecidos de 30 por 30 também. Vou começar preparando a alça. Eu centralizo a alça aqui no meu tecido e abraço. Passo pro lado de cá, passo pro lado de cá e vou fazer uma costura de um pé de máquina. Dou um retrocesso só para a linha não perder. Tiro os excessos de linha. Vou virar o tecido todo para fora. Deixa ficar esses fiapos porque eles atrapalham depois a nossa costura. Dobro e dobro aqui, ó, de forma que ele encubra aqui, não deixa ficar aparecendo de baixo, encobre aqui. Encobriu uma costura aqui na beirada para fazer o acabamento. Com retrocesso também. Faria isso nas 4 alças, é que as outras 3 eu já trouxe pronta para facilitar a nossa vida. Reserva a alça. O acabamento do zíper eu vou fazer, a gente já fez em algumas aulas, mas eu vou fazer porque sempre tem pessoa que está assistindo pela primeira vez. O lado direito do zíper, já passei os meus cursores, aqui o lado onde está o cursor. Eu coloco o tecido principal, o forro na parte de trás do zíper. O que eu não acho que eu não comentei ainda com vocês em nenhum dos vídeos, todos os meus zíperes, depois que eu passo o cursor, eu venho aqui e aqueço com o isqueiro, porque aí ele dá uma selada nesse tecido, não tem perigo do zíper desfiar conforme o uso. Apesar que a gente faz 2 costuras, não tem... Até ele desfiar e chegar na costura vai tempo, mas para evitar, eu queimo o zíper. Um pé de máquina. Viro pra fora. Viro pra fora. E passo uma costura de novo, um pé de máquina para fazer um acabamento aqui. Corto esse excesso que fica aqui na lateral, porque como eu corto sempre um pouquinho maior, fica um excesso de tecido. Eu prefiro do que cortar muito rente.
e ele fica torto. Corto esse excesso. Vou pegar a parte da frente da minha mochila. No meu caso aqui, as duas partes são iguais. A única diferença é que na parte da frente eu já vim e coloquei as minhas etiquetas. Marquei o meio. Eu vou vir com o meu zíper. Vou aqui, ó, na costura. Costura com costura. E marco o meio. Marco com uma caneta temporária. Sempre essas marcações que a gente faz em peça, tem que ser um marcador temporário, não pode ser nada definitivo, porque senão eu perco a peça. E depois essa daqui sai com o ferro, depois eu vou no ferro, com o biquinho do ferro e tiro o ferro morno. Venho aqui meio com meio, a marcação do meu meio do zíper com a marcação do meu meio da peça. Uma parte do forro. Como eu faço esse acabamento aqui no canto, eu prefiro fazer sempre o acabamento assim. Se você não for fazer com esse acabamento, for fazer com aquele acabamento que o zíper fica pra dentro, pra depois ele ficar uma pontinha pra fora, eu posso fazer também daquele método, que eu costuro frente com frente, faço a parte, faço forro com forro e depois eu visto o forro. Eu prefiro fazer nesse método aqui, que é mais rápido e o acabamento eu acho que fica mais bonito. Venho aqui, acerto o meu forro, alfineto aqui no final para ele ficar certo e alfineto lá na frente. Eu nem vou alfinetar, já vou vir direto para a máquina. Um pé de máquina, sempre o calcador passando rente à cremalheira. Eu não uso o calcador de zíper para pregar, porque a máquina industrial, o calcador de zíper é muito próximo da cremalheira. E bolsa a gente abre e fecha muito o zíper, aí o risco do zíper ficar pegando forro e estragar logo é maior, por isso que eu deixo um pouquinho distante, mas isso é gosto pessoal. Acerto aqui. Não tem certo e errado, aí é gosto pessoal mesmo. Conforme a gente vai fazendo, a gente vai adequando o que a gente gosta mais de fazer. Viro. Aqui, ó, eu sempre gosto de ajeitar bem o forro para não ter perigo dele ficar para cima, tá vendo? Ó, fica aparecendo a marquinha aqui, não sei se vocês conseguem ver. Ó, mesmo ao lado que eu já costurei, ó, aparece a marquinha. Então, tem que ser uma caneta temporária que depois a gente consegue tirar para não entregar a peça, mesmo que seja para presente, com aquela marca de caneta. E se for caneta esferográfica, aquelas normais de escrever em papel, se molhar a peça, ela mancha. A tinta vaza, mesmo que seja um tecido escuro, ela acaba manchando. Rebati aqui com um pé de máquina. Aqui eu sempre falo, como é de menina essa estampa, para quem usa a máquina daquelas eletrônicas que tem ponto decorativo, aqui se quiser fazer um pontinho decorativo, fica uma graça. Aqui a gente vai se reservar, a gente vai vir para a parte das costas da bolsa. A parte das costas, eu marquei o meio aqui em cima, que é onde vou localizar as minhas alças. E aqui embaixo, ó, eu marquei 4 centímetros. Por que 4? Porque eu vou fazer caixa de leite de 3 centímetros. Então, eu deixo 1 centímetro de folga para não ter perigo da costura passar em cima da alça. E aqui do outro lado também, ó, 4 centímetros, porque minha caixinha de leite vai ser de 3 centímetros. Se quiser caixinha de leite maior, aí preciso aumentar a distância aqui para pôr a alça. A alcinha de 25 centímetros, a gente não vai fazer acabamento. Eu vou vir aqui, ó, bem na marcação do meio, colocar ela, alfineto. Aqui preciso prestar atenção, porque o meu tecido tem sentido, então eu preciso pôr na parte de cima. Faço a volta, encosto e alfineto. E aqui, ó, ela tá um pouquinho a coisa pra fora do nylon, o tamanho da peça. Venho com 2 alças,
uma do lado direito e uma do lado esquerdo, alfineto. Essas vão ser as alças de cima, que vai as argolinhas esqueci de falar, a gente vai usar 4 argolinhas dessa daqui, para fazer a regulagem da alça. E lá embaixo eu vou colocar as outras duas. Aqui, alfineto e alfineto. Aqui é bom a gente tomar cuidado e colocar todas na mesma posição. Se eu colocar essa parte, que foi a parte que eu rebati a costura para cima, do outro lado faço igual. Se eu coloquei lá com essa parte, que é a parte que ficaria a parte de trás, onde eu não rebati a costura, faço as duas iguais. Prestar atenção para colocar as duas no mesmo sentido. É um cuidadinho bobo, mas faz uma diferença. Não tinha prestado atenção, mas eu fiz isso. Aí eu vou vir aqui com uma costura de segurança, menor do que um pé de máquina, e vou passar uma costura. Aqui embaixo eu gosto de dar um retrocesso. E quando a gente for fechar, eu também faço o retrocesso. Porque como é mochila, apesar que essa daqui é de criança, não é muito grande, não vai carregar muito peso, mas não custa nada a gente reforçar as alças. Essa daqui eu não dou retrocesso, porque como a gente vai pregar o zíper aqui em cima e rebater o zíper, ela vai acabar tendo mais 2 costuras aqui nela. Então, essa aqui eu não rebato. Eu não faço retrocesso. Ela ainda vai mais 2 costuras. Já corto os excessos de linha. Aí eu venho com a parte da frente, que já tá o zíper. A minha marcação do meio bem aqui no centro das 2 alças, porque eu já sei que as 2 alças estão posicionadas no centro. Certifico que tá lá no começo, tá certinho. Borda com borda, não pode ter sobra aqui. Eu deixo o zíper mais ou menos no meio, que facilita na hora de eu passar pro lado de lá. Certifico aqui também. Venho com o forro. Aqui, como o forro é quadrado, eu não preciso me preocupar, porque de qualquer lado que eu colocar tá certo. Só preciso me preocupar, no meu caso o tecido é liso, não faz muita diferença se eu colocar direito ou avesso. Aqui dá pra sentir, o direito é um pouquinho mais aveludado, esse lado é mais liso. Aí agora, se for um tecido estampadinho, só tomar cuidado, porque tem que ser direito com direito. Vou prender aqui no meio. E venho pregando um pé de máquina, calcador passando bem rente à cremalheira. Aqui fica um pouquinho mais grosso, vai mais devagar. Cheguei nos cursores, levanto o calcador, passo o cursor para lá. Esse aqui é um modelinho bem básico, que aí depois dá pra gente encher de detalhes, pôr a imaginação para funcionar. E fazer outros. E se aumentar a medida, fica uma mochila adulto, fica bem bacana. E agora eu rebato a costura, um pé de máquina, puxo bem o forro. As alças deixo todas elas para cima. Deixa eu só ir mais um pouco, ó. Jogo todas elas para cima para rebater a costura. Ó, vendo? Elas estão todas no sentido, não vou costurar elas aqui, ó. Deixa elas pro outro lado. Certifico que o forro tá. O fio do celular tá vindo junto. E aqui agora a gente vai juntar direito com direito, corpo da peça, o que é a parte principal, a parte de que vai ficar para fora, para um lado, e alfineta, e forro para o outro lado, ó, vai esticar a peça.
A parte principal para lá, o forro para cá. O que que eu faço primeiro? Eu acerto aqui, ó. Deixa eu tirar esse excesso aqui, que aí fica mais fácil de vocês, ó, esse excesso que ficou do meu terminalzinho. O que que eu faço? Para o meu acabamento não ficar torto, eu venho aqui e acerto primeiro essa parte. O rebatido com rebatido, jogo o forro pro lado do forro e alfineto bem aqui rente à costura, para isso aqui não ficar torto. Venho pro outro lado, vou fazer a mesma coisa. Viro, acerto costura com costura. E alfineto bem rente à costura. Esse alfinete eu só tiro quando o calcador chega bem aqui. Quem quiser fazer esse passo usando aqueles clipes de costura também dá certo. Aí vou deixar as alças todas lá dentro e vou alfinetar a peça. A alça dá um volume, atrapalha um pouquinho o alfinetar, mas a gente vai jogando ela lá dentro e acerta a peça. Alfineta. Eu gosto de pôr pelo menos 3 alfinetes por face, porque isso aqui é uma peça pequena. Se fosse uma peça maior, aí eu coloco mais alfinetes. Aqui a gente estica bem. Um alfinete aqui próximo. Esse zíper que eu uso, eu já sei que o cursor eu consigo puxar ele e abrir sem ele, mesmo ele estando fechado. Mas se você não tem certeza disso, deixa aqui o cursor um pouquinho aberto e deixa o cursor mais no meio da peça. Não deixa muito aqui no canto, que às vezes na hora que você passa na lateral lá, o cursor pode dar uma atrapalhada. E se a agulha bate em cima do cursor, quebra a agulha. A gente posiciona o cursor mais no meio da peça. Se quiser, pode engomar o forro, que aí ele fica mais firme, fica mais fácil. Mas também aqui é que aqui pra mim o ventilador tá atrapalhando um pouquinho, ele tá empurrando o tecido. Mas a gente pega o jeito, alfineta certinho, não tem problema. Aí eu vou costurar toda a volta, vou deixar um espaço aqui que caiba a minha mão pra eu virar, ó, entre o começo da costura e o final da costura, mais ou menos o espaço de uma mão pra eu conseguir virar. Só preciso tomar cuidado pra aqui, ó, ter espaço suficiente pra eu fazer a caixa de leite e ainda ter costura. Só isso que eu preciso tomar cuidado. Começo com o retrocesso. Esse canto aqui eu não preciso me preocupar muito, porque é onde a gente vai marcar a caixa de leite e vai cortar. É uma peça super rápida de fazer. A outra mochilinha, eu liguei o cronômetro, a parte de máquina foi exatamente meia hora. Aí eu gastei mais uma meia hora para preparar o material das duas, então é uma mochilinha que em 1 hora tá pronta. Eu já tenho um pouquinho de prática, mas para quem não tem prática, mesmo que gaste 2 horas, ó, é um tempo bom para fazer uma peça. Aqui onde cheguei, onde tem alça, eu venho até acabar a alça e volto no retrocesso e volto, para eu deixar a alça reforçada. Aqui, quando for fechar a mochila, vem sentindo com a mão, porque às vezes a alça entra, a alça lá de cima, que também é comprida, às vezes ela entra em lugar que não é pra estar. Então a gente vem sempre sentindo com a mão, de novo, alça, retrocesso, pra não ter perigo de prender a ponta da alça onde não é pra prender. Realmente no começo, quando a gente tá aprendendo a fazer as coisas, a gente faz direto isso. Prende alça que não é pra prender,
costura com tecido dobrado. Acontece. Já tô terminando aqui a costura. É uma peça rápida de fazer, gostosa. E as crianças gostam. Nossa, como elas gostam de mochila. E pra criança que vai passar final de semana na casa da avó, às vezes vai pro pai ou vem pra casa da mãe, vai passar na casa de um amiguinho, cabe uma troquinha de roupa. Se bobear, cabe um brinquedinho. Eu vou marcar com giz, que aí vocês conseguem ver. Aí eu venho aqui no canto, costura e costura, 3 centímetros e 3 centímetros e marco a caixinha de leite. Opa, fica aí. Deixa eu pôr num lugar reto, que aí a régua segura. Eu consigo segurar o tecido. Deixa eu fazer o outro aqui nesse sentido, para ver se fica mais fácil de vocês enxergarem. Ó, 3 centímetros. 1, 2, 3. 3 centímetros. Acerto, firmo bem a régua, que aqui a régua tá pegando aqui na máquina, então ela não tá reta. E 3 centímetros. Vou fazer isso aqui na parte principal também, ó. Por isso que eu falei, ó, como eu deixei o 1 centímetro e a gente ainda tem a costura, ó, eu sinto que a régua não tá pegando na alça. Se eu não meço direito, a hora que eu vim marcar a caixa de leite, tá aqui em cima da alça, aí não tem como eu fazer a caixa de leite. Ou a minha alça vai ficar presa. 3 centímetros e aqui 3 centímetros. Marcação facilita pra gente essas coisinhas que acontecem mesmo. Aí eu ponho a mão aqui, ó, por dentro do forro. Esse excesso aqui eu não corto, fica uma segurança mesmo pra mim, ó, de alça. E acerto. Se não sentir segurança e quiser marcar a caixa de leite dos dois lados, pode marcar. É que eu não tenho por hábito marcar, eu marco um lado só mesmo. Aqui, ó, a costura de baixo eu empurrei pra lá, a costura de cima eu vou empurrar pra cá, pra não ficar acumulado aqui. E venho costurando em cima da marca. Aqui, mesma coisa, ó, também eu venho com a mão, eu consigo sentir se a alça tá na minha costura ou não. Não é pra estar. Corto o excesso, corto o excesso. Aqui eu já posso cortar o biquinho. Do outro lado, a mesma coisa. Eu gosto de passar a mão por dentro da bolsa, porque a hora que eu ajeito aqui, eu sinto que o tecido também abriu, porque às vezes acontece, se aqui no canto não tem uma costurinha, às vezes acontece do tecido ficar preso pro outro lado, aí dá um defeitinho na hora que a gente vira a peça. Aí aqui eu respeito o lado, ó, esse aqui veio pra cá, então esse aqui também tem que vir pra cá. E aí o de cima vai vir pro outro lado. Começo e termino com retrocesso, sinto pra ver se a alça não tá aqui. Corto. É bom ter na máquina uma tesoura boa, eu não sei onde foi parar minha tesoura boa. Essa aqui tá mastigando, tá na hora de ir pra amolar. Aqui a mesma coisa. Abro. Empurro uma costura para um lado, a outra costura eu tombo para o outro lado. E retrocesso. E corto o excesso. Não precisa cortar muito rente, pode deixar ela mais... uma margem de costura
grandinha. Outro lado a mesma coisa, abro. Uma costura para um lado, a outra costura para o outro lado. E costura em cima da linha. Corta o excesso. Eu gosto pro forro não ficar solto lá dentro, e a hora que a gente vai pegar uma coisa no fundo da bolsa, da mochila, o forro virar todo pra fora e derrubar tudo que a gente tem dentro da mochila no chão, o que que eu faço? Eu venho aqui, ó, formou uma reta entre o corpo e o forro. Do mesmo lado e do mesmo lado, eu venho e junto caixa de leite com caixa de leite. Só tem que tomar cuidado para não virar o forro, porque no começo várias vezes eu costurei com o forro invertido. Tem que prestar atenção para ficar lateral com lateral e a abertura tá aqui, ó, para cima. E venho aqui e faço uma costura, que aí eu já prendo o forro no fundo da bolsa, o forro não fica solto. E a costura que eu faço, ó, eu faço depois da costura. Ó, essa foi a minha costura de fechar a caixa de leite. A costurinha com retrocesso é depois, para não aparecer a hora que a gente desvirar a peça. Excesso de linha. Aí eu venho pro outro lado a mesma coisa, só que agora ela tá fazendo um L. Ela vem o forro, faz um L, vem o corpo. Aí eu junto de novo caixa de leite com caixa de leite. E faço uma costura com retrocesso, tiro os excessos de linha. E aí a mochila tá pronta para virar. Viro primeiro pro forro. Ajeito. Isso aqui depois eu vou tirar todas essas linhas que ficam. Viro pro direito, vejo se tá tudo certo, se não tem nada fora do lugar. Viro bem aqui, ó. Vejo se o meu cantinho ficou certinho, ó, tá vendo, ó? E aqui com o acabamentinho. Cantinho, acabamento. Acerto. Aqui é a minha caixa de leite. Como eu deixei 1 centímetro, tá vendo? Ó, eu não pego a alça. Eu perco na margem de costura, fica rente, mas eu não costuro a alça. E a caixa de leite fica retinha. E reta aqui. Como eu vou trocar? Como o meu forro é escuro e eu tô usando uma linha clara, primeiro eu vou fazer aqui o acabamento da argola, aí depois eu fecho o forro, porque eu fecho o forro à máquina. Só que aí eu ponho uma linha da cor do meu forro para não ficar aparecendo a costura. Como eu fiz esse charminho aqui na ponta, eu vou passar as 2 argolas e vou passar a alça por trás da forma que a hora que eu costurar, o meu acabamento aqui fique aparecendo. Se eu não quisesse que aparecesse, eu faria o contrário. Eu passaria por cima e ia costurar aqui. Aí aqui o que ia ficar aparecendo era a costura. Mas como a gente fez o charminho e ficou bonitinho, a gente deixa ele aparecendo. Uma costura vai ser em cima da primeira costura que a gente fez. Aí aqui também eu venho com retrocesso, eu venho pra frente, volto tudo, venho de novo e paro no meio. Do meio eu levanto a agulha, só desloco a alça e aí eu vou costurar lá na outra extremidade, pra ficar bem firme. Se o calcador não empurrar tudo, né? Aqui é importante a costura ficar retinha, a minha vai ficar feia, depois eu desmancho e faço de novo, que eu não gosto. O acabamento tem que ficar bem feito. É um detalhezinho, mas quem ganha peça, cliente olha.
Na outra, a mesma coisa. Passo as duas argolas por cima, ó, de um jeito que ela vai ficar na parte visível, essa parte. E volto. Do outro lado deu uma entortada, mas aqui, ó, ela passou bem uma costura em cima da outra. Virei a bolsa de novo pro avesso, troquei a linha. Eu acerto, eu empurro o excesso de tecido lá pra dentro e venho com uma costura na beiradinha aqui. Bem menor que um pé de máquina mesmo. Só pra fazer a finalização. Se quiser, pode fazer o acabamento com pontinho invisível à mão. Esse tipo de fechamento eu sempre faço à máquina. Começa e termina com retrocesso. Aqui na parte de dentro eu tenho uma etiqueta que tem o número do telefone do ateliê, então eu sempre ponho na parte interna das peças. Assim, um contato, virou a mochila. Aí agora aqui sim a gente já vira certinho, bonitinho, ajeitando. Se precisar pode ir pro ferro, só não pode ser o ferro muito quente, aqui no caso a minha precisaria passar. Só não pode ser o ferro muito quente, porque o nylon derrete, aí a gente tira todas essas marquinhas, tá vendo? Porque a caneta, ó, fica aparecendo. Só que a gente vai no ferro e tira todas essas marcas, não deixa. Aí a gente tira mesmo, pra poder entregar. E aqui a alça é aqui, ó. Eu venho com a parte de baixo, passo por dentro das duas argolas, abro uma e puxo aqui. Aí, ó, aqui, ó, depois que prendeu, ó, posso fazer peso, pode carregar peso, a alça não volta. Porque não é todo lugar que a gente acha aqueles engates de plástico, e aqueles engates de plástico, principalmente para mochila que vai peso, eles quebram. Não tem jeito. Então, eu prefiro sempre que possível fazer com esse tipo de acabamento, porque esse aqui é metal, a durabilidade dele é enorme. Eu tenho mochilas que eu uso há 4, 5 anos e ainda estão inteiras, nenhuma deu defeito nessa parte. Aí a mochilinha tá pronta. Aí estamos aqui, ó, com as duas peças, a feminina, de trás, as duas alcinhas e a masculina. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado. Façam, presenteiem, vendem. É uma peça super vendável. Com 30 centímetros de tecido, se você usar forro diferente, dá pra gente fazer duas mochilas. Se a gente usar o mesmo tecido pra dentro e pra fora, com 30 centímetros de tecido a gente faz uma mochila. Pra quem compra aqueles fat quarters, que são aqueles pedaços de tecido que é de 50 por 70, com o 50 por 70 dá pra fazer a parte de fora. Então é uma forma de aproveitar aqueles tecidos que vem num tamanho menor, que às vezes a gente acaba não usando. Aquele lá dá pra fazer uma mochilinha, a parte externa, e o pedacinho que sobra, os 20 centímetros que sobra, a gente ainda consegue fazer uma necessaire para fazer uma composição junto com as mochilinhas. Espero que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem, que vocês estejam costurando bastante. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, mostra para as amigas. Se tiver dúvidas, deixa dúvidas aqui nos comentários do vídeo, que eu sempre que possível vou respondendo. Muito obrigado e até a próxima semana.